Behind the veil, in a place most holy, hallelujah, oh hallelujah. Uma pergunta séria do pastor Andriessen sobre a expiação no santuário e o ataque de Satanás ao santuário. Parte 4. No estudo anterior, na parte 3, nós vimos que o pastor Andriessen ficou indignado quando percebeu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha repudiado a doutrina da expiação de Cristo no santuário. E que essa doutrina, que é um dos principais pilares da nossa fé, foi removido pela Igreja Adventista. E ele fez uma pergunta séria. Estamos ensinando uma expiação sem sangue? Foi a sua pergunta. Antes dessa pergunta, ele disse: a morte era inútil, sem a ministração do sangue. Era o sangue que contava. É o sangue que deve ser aplicado, não os benefícios da expiação. No livro Questões sobre Doutrina, qualquer referência ao sangue é cuidadosamente evitada. Em todas as 100 páginas do livro tratando da expiação, nenhuma vez é falado no sangue como sendo aplicado ou ministrado. Pode isso ser meramente um descuido ou é intencional? Estamos ensinando uma expiação sem sangue? Aqui, o pastor Andriessen está preocupado e revelando que as declarações do livro Questões sobre Doutrinas estão dizendo que não há sangue no ministério de Cristo no santuário celestial. E que essas declarações do livro Questões sobre Doutrinas são uma mudança dos pontos de vista dos pioneiros ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que sempre ensinou uma expiação com sangue. O livro Questões sobre Doutrina manifestou uma mudança tão marcante que Andriessen percebeu e ficou alarmado. E uma das razões pelas quais isso foi capaz de acontecer é porque o diabo já estava desviando a igreja para esconder esse ensino que o sangue de Cristo é ministrado no santuário. Portanto, essa verdade incômoda escapuliu. E enquanto alguns fiéis dormiam, o inimigo semeou o joio sem que ninguém percebesse. E eles nem sequer se importaram com o protesto de Andriessen. Quando Andriessen diz: era o sangue que contava, é o sangue que deve ser aplicado, não os benefícios da expiação, ele estava se referindo a citações como esta no livro Questões sobre Doutrinas, na página 260. Ou seja, eles estão eliminando a expiação que Cristo faz agora no céu. Eles estão tirando a aplicação do sangue, ao dizer que Jesus faz apenas a aplicação dos benefícios. Foi isso que deixou o Andriessen indignado. E por causa desse protesto do pastor Andriessen, os pastores da associação tiraram a credencial do Andriessen para tentar calar o seu protesto. O diabo estava atuando através desses líderes adventistas. Agora uma pergunta. A declaração oficial no livro Nisto Cremos, no livro Questões sobre Doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está em harmonia com a declaração original escrita por Kreuzer e os primeiros pioneiros? Não, não está. Está em harmonia com os escritos de Ellen White? Não, 1000 vezes não. Ela disse: o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado, e este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então existe uma expiação final a ser feita no céu, que Jesus precisa fazer no santuário celestial. A doutrina da expiação sem sangue, da trindade, da falsa justiça pela fé, da falsa educação, o vestuário errado, etc., que a Igreja Adventista está mantendo hoje, foi estabelecida sobre a areia do raciocínio humano, em vez da sólida rocha que é Cristo. E é claramente declarado por Ellen White. Uma coisa é certa, em breve ocorrerá. A grande apostasia, a qual está se desenvolvendo e crescendo cada vez mais fortemente, continuará crescendo
até o Senhor descer do céu com grande alarido. Devemos apegar-nos aos primeiros princípios da nossa fé, denominada, e avançar com força e fé crescente. Como você pode ver, a apostasia doutrinária estava se desenvolvendo em sua época, a partir de 1888. E não há nenhuma esperança de que haverá um reavivamento vindo de Deus de dentro da Igreja Adventista, porque ela não vai voltar atrás em ensinar as doutrinas de maneira correta, na questão da trindade, da vitória sobre o pecado, na questão da expiação. Em 1888, com a rejeição da mensagem da justiça pela fé, começa um processo de grande apostasia na Igreja Adventista. A partir deste momento, Satanás começou a trabalhar grandemente através da liderança. Esses líderes que mudaram os fundamentos de nossa fé foram inspirados por Satanás. Veja o que diz Ellen White. Satanás está agindo com homens em posições de destaque para eliminar os fundamentos de nossa fé. Permitiremos que isso seja feito, irmãos? No outro texto ela diz: numa representação que passou diante de mim, vi uma certa obra sendo realizada. Os fundamentos de nossa fé, que foram estabelecidos com tanta oração, tão dedicada à busca das Escrituras, estavam sendo retirados pilar por pilar. Nossa fé nada teria sobre que se apoiar. O santuário estava eliminado, a expiação estava descartada. Os fundamentos de nossa fé estão sendo retirados, pilar por pilar, e a expiação está sendo eliminada. Muitos nem sequer estudou a expiação, nem sequer estudou o santuário, e estão combatendo sem saber. Como começou esse processo para eliminar os fundamentos de nossa fé? Então, vamos observar a partir de agora que o início do processo da grande apostasia começou em 1888. Aqui começa um processo de grande apostasia na Igreja Adventista com a rejeição da mensagem da justiça pela fé. Em 1889, começa uma mudança sobre a expiação. Em 1890, eles tentam eliminar o nome adventista do sétimo dia da revista O Sentinela e a introdução da doutrina da Trindade, disfarçadamente. Em 1891, a Conferência Geral separa o trio Ellen White, Wagner e Jones contra a vontade do Senhor. Em 1903, começa o alfa da grande apostasia. Como começou esse processo para eliminar a expiação em 1889? Observe que em 1889 começa uma mudança sobre a expiação. A Declaração Fundamental número 2 dos Pioneiros de 1872, falando sobre a expiação, diz: Jesus subiu ao céu para ser o nosso único mediador no santuário celestial, onde, com o seu próprio sangue, faz expiação por nossos pecados. Tal expiação, longe de ter sido feita na cruz, o que foi somente o oferecimento do sacrifício, é a última parte de sua obra como sacerdote, de acordo com o exemplo do sacerdócio levítico, o qual prenunciava e prefigurava o ministério do nosso Senhor no céu. Então, a Declaração Fundamental número 2, em 1872, diz que Jesus faz expiação no céu com seu próprio sangue e que a expiação não foi completa na cruz. Muito claro essa declaração em 1872. Agora, a declaração de 1874 também diz a mesma coisa. Diz: Jesus subiu ao céu para ser nosso único mediador no santuário celestial, onde com seu próprio sangue faz expiação por nossos pecados. Tal expiação, longe de ter sido feita na cruz, o que foi somente o oferecimento do sacrifício, é a última parte de sua obra como sacerdote. De novo, em 1874, está deixando claro que Jesus faz expiação no céu com seu próprio sangue e que a expiação não foi completa na cruz. Agora observe a declaração de 1889.
Na Declaração de 1889, começa uma mudança sobre a expiação. Ela diz: Jesus subiu ao céu para ser o nosso único mediador no santuário celestial, onde, pelos méritos de seu sangue derramado, ele garante o perdão e libertação dos pecados de todos aqueles que, arrependidos, vêm a ele. Observou aqui, ó? Eliminou a parte onde diz que Jesus faz expiação no céu com seu próprio sangue e que a expiação não foi completa na cruz. Eliminou as duas partes. E isso aconteceu em 1889, já na doutrina fundamental número 2. Próximo ataque à expiação e ao santuário foi em 1905, com o pastor Albion Fox Ballinger. Albion Fox Ballinger ensinou que a expiação terminou na cruz. E se a expiação terminou na cruz, não há necessidade de qualquer mediação celestial ou aplicação de seu sangue depois. Assim, é eliminada a expiação no santuário. O neto de Ellen White, falando sobre o ensino de Ballinger, disse: o irmão Ballinger entrou numa condição mental que me parece inapto para pregar a mensagem. Ele tem estudado muito o assunto do santuário ultimamente, e ele chega à conclusão de que a expiação foi concluída quando Cristo foi crucificado e que, quando ele subiu, ele foi imediatamente para o lugar santíssimo e que seu ministério tem sido realizado lá desde então. Observe os 3 conceitos heréticos do ensino de Ballinger. A expiação foi concluída quando Cristo foi crucificado. Ele diz que, quando ele subiu, ele foi imediatamente para o lugar santíssimo. Ele ensinava que seu ministério tem sido realizado no lugar santíssimo desde então. O neto de Ellen White, Arthur White, está revelando o que foi que Ballinger ensinava. Ele ensinava que a expiação foi concluída na cruz, que Jesus, quando subiu, ele foi direto para o lugar santíssimo e ali ficou. E não tem essa questão de lugar santo, lugar santíssimo no céu. Então esse é o ensino do pastor Ballinger. Surpreendente? Este é exatamente o ensino da nova teologia, que está devastando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse conceito errôneo está em total desacordo com o ensino histórico dos pioneiros adventistas. Além disso, esse ensino está em oposição ao espírito de profecia. Essas heresias de Ballinger são agora aceitas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje. Ellen White, falando sobre Ballinger, disse: nosso irmão Ballinger está apresentando teorias que não podem ser comprovadas pela palavra de Deus. Será um dos grandes males que sobrevirá ao nosso povo ter as Escrituras retiradas de seu verdadeiro lugar e interpretadas de formas a apoiar o erro que contradiz a luz e os testemunhos que Deus tem nos dado nos últimos 50 anos. Declaro em nome do Senhor que as heresias mais perigosas estão procurando entrar entre nós como um povo, e o ancião Ballinger está destruindo sua própria alma. Ela também diz: testemunho em nome do Senhor que o ancião Ballinger é liderado por agências satânicas e líderes espíritas e invisíveis. Ela também disse: o irmão Ballinger tem permitido que sua mente receba e acredite em erros ilusórios. Ele tem interpretado mal e aplicado mal os textos das Escrituras nos quais ele prendeu sua mente. Eu sou ordenada a dizer em nome do Senhor que o ancião Ballinger está seguindo uma falsa luz. O Senhor não lhe deu a mensagem que ele está levando em relação ao serviço do santuário. Então aqui Ellen White está condenando todos os ensinos de Ballinger, que ensinava que a expiação tinha sido concluída na cruz e que Jesus foi direto para o Santíssimo e ali ficou. Ela continua dizendo: eu sei que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal como a temos mantido por tantos anos. O entendimento correto da ministração no santuário celeste é a base de nossa fé. Então nós precisamos, irmãos, alcançar um entendimento correto sobre a ministração no santuário celestial,
sobre o que Jesus está fazendo no céu, sobre a expiação que Jesus está fazendo no céu, a expiação final. Porque assim teremos uma base para a nossa fé e não seremos sacudidos quando vier a grande sacudidura. Qualquer homem que busca apresentar teorias que nos afastem da luz que nos veio quanto ao ministério no santuário celestial não deveria ser aceito como professor. Então, qualquer pessoa ou membro leigo, ou pastor, que busca apresentar teorias que nos afastem da luz que Deus já nos deu sobre o santuário e sobre as doutrinas que foram fundadas pelos pioneiros, ela diz que não deve ser aceito nem como professor e não deve ser aceito como nenhum ensinador. Não devemos, irmãos, aceitar o ensinamento dessas pessoas que joga por terra os ensinos que já foi estabelecido pelos pioneiros e comprovado pelo Espírito de profecia. Em 1957, acontece um outro ataque. A liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de Leroy Froom e Roy Alan Anderson, repudiou a expiação de Cristo no santuário celestial ao dizer que a expiação foi completa na cruz. Roy Alan Anderson disse na revista Ministry, órgão oficial da Igreja Adventista, o ato sacrificial da cruz, uma expiação perfeita, completa e final. Então ele está dizendo que a morte de Cristo na cruz fez uma expiação completa e final, o que não é verdade. Quando eu digo que a expiação foi concluída na cruz, eu estou eliminando a expiação que Jesus faz ao apresentar seu sangue no santuário celestial agora. Leroy Froom, no livro Questões sobre Doutrina, diz: os adventistas não possuem qualquer teoria de uma expiação dupla. Olha só, como os adventistas não têm essa teoria? De onde ele tirou essa ideia? Isso, irmão, é lixo teológico dos mais nauseabundos. E em 1970, aparece um outro pastor, o pastor Desmond Ford. Ele ataca a expiação e o santuário. Na década de 1970, um líder adventista do sétimo dia, chamado Desmond Ford, criou uma teoria de que não havia um juízo investigativo, uma expiação, em 1844 no santuário, pois Jesus foi diretamente para o Santíssimo no ano 31 e ali ficou. Muitos adventistas do sétimo dia creram nele e se desviaram da verdadeira fé adventista do sétimo dia. Observe que é o mesmo ensinamento de Bellinger, o mesmo ensinamento que ocorreu em 1957 com o livro Questões sobre Doutrinas, e é o mesmo que aconteceu em 1970. Em 1983, Edward W. Vick ataca a expiação e o santuário. Em 1983, na revista Spectrum, Edward W. Vick, um professor adventista do sétimo dia de teologia, toma a posição de Desmond Ford de que os adventistas do sétimo dia podem seguramente descartar a doutrina do santuário. Ele declara que ela foi necessária no início, mas não é mais necessária agora. Olha que outro absurdo que esses homens estão ensinando. Esses homens não podem ser de Deus. Satanás está irado com a doutrina do santuário celestial, pois ele revela Cristo. E ele atacou desde Adão o santuário. Ele atacou o pátio, que se iniciou de Adão até a morte de Cristo. Ele atacou o lugar santo, que vai da ressurreição de Cristo até 1844. Ele atacou o lugar santíssimo, que vai de 1844 até a volta de Cristo. Satanás usou a igreja judaica para bloquear a luz sobre Jesus, o Messias, como cordeiro no pátio. A nação judaica cantavam sobre o Messias, orava pelo Messias, estudava na Bíblia sobre o Messias, jejuava pelo Messias, tinham a data da vinda do Messias lá no livro de Daniel. E quando o Messias veio, eles rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Messias com a Bíblia na mão. Satanás cegou eles de tal maneira que eles esperaram a vinda de Jesus de maneira errada. Não compreenderam o pátio do santuário.
Segundo ataque de Satanás. Satanás usou a Igreja Católica Romana para bloquear a luz sobre Jesus, nosso grande sumo sacerdote no lugar santo, do santuário celestial. A Igreja Católica eliminou da mente dos homens o ministério de Cristo no lugar santo. A Bíblia revela esse grande plano de Satanás através dos papas e padres para esconder o ministério total de Cristo no céu. Esse grande plano dele começou em 538, quando a Igreja se uniu com o Estado. Ele colocou no lugar o sacrifício da missa, a confissão auricular, a mediação dos padres, a intercessão de Maria, a intercessão dos santos. Na verdade, todo o sistema papal usurpou a verdade do lugar santo no santuário, até que a mesma ficou perdida e foi deitado abaixo, como diz lá na profecia de Daniel, capítulo 8. O que aconteceu ao antigo Israel aconteceu novamente ao Israel cristão por meio da abominação da desolação, o papado, e está acontecendo mais uma vez com os adventistas nominais devido ao ômega da apostasia. Então, para nós compreendermos, o pecado era transferido do pecador para o cordeiro. O pecador trazia o cordeiro, confessava seu pecado na cabeça do animal, depois o cordeiro era morto por causa do pecado do pecador, o pecador matava o animal, seu pecado estava sendo transferido para o cordeiro, que era morto. Pega o sangue, leva o sangue para o santuário e esparge esse sangue diante do véu e transfere o pecado do cordeiro para o santuário. Satanás escondeu o ministério contínuo de Cristo no santuário. A verdade de que Cristo leva nossos pecados e transfere esses pecados pelo seu sangue. Ele escondeu para que não acreditemos que isso acontece, porque enquanto não acreditamos corretamente, nós iremos agir de maneira errada. Olha o que diz Ellen White. Acreditar corretamente significa agir de maneira certa. Não seremos despertados para a nossa necessidade de parar de pecar se acreditarmos que a expiação foi totalmente concluída na cruz, e numa expiação sem sangue. E essa verdade, este fundamento, ficou oculto quando foi falsificado. A oferta de Caim. A ministração da nova aliança sem sangue, por Cristo, que os protestantes, os adventistas nominais e católicos estão ensinando, é a oferta de Caim. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que sentem que, sem a graça divina, podem, por suas próprias obras, obter a aprovação de Deus. Estão cometendo o mesmo erro que Caim. Se eles não aceitarem o sangue purificador, eles estão sob condenação. Não há nenhuma outra provisão feita pela qual eles possam ser libertados da escravidão do pecado. Assim como Caim pensava em garantir o favor divino por uma oferta que carecia do sangue de um sacrifício, assim eles esperam exaltar a humanidade ao padrão divino, independentemente da expiação. É isso que os evangélicos, os católicos, os adventistas nominais e muitos leigos estão fazendo. Eles querem uma expiação sem sangue, uma oferta que carece do sangue de um sacrifício, ou seja, independente da expiação. A história de Caim e Abel se repetirá. Caim insistiu em levar avante seus próprios planos relativos à oferta ao Senhor. Abel foi firme em obedecer às orientações de Deus. Não se converteria aos caminhos de Caim, conquanto fosse muito aceitável a oferta de Caim. Aquilo que mais se exigia, o sangue do cordeiro morto, foi deixado de fora. Não podia haver harmonia alguma entre os dois irmãos, e a contenda sobreviria. Abel não poderia concordar com Caim, sem sentir-se culpado de desobediência às ordens especiais de Deus. Irmãos, Jesus e seu sangue é a base e o fundamento de toda a adoração e ministração no santuário celestial. Concluo esse estudo com a pergunta de Andrícia. Estamos ensinando uma expiação sem sangue?
Próximo estudo sobre o santuário: os pioneiros e o sangue da expiação no santuário celestial. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, de la gracia eterna, estaremos reunidos allí. Mis faltas en el santuario.
En el santuario. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.